Sejam muito bem-vindos a mais essa aula aqui no nosso canal e hoje nós vamos estudar o sistema respiratório. Eu vou usar aqui hoje um sistema misto, parte da nossa aula vai ser na lousa, parte da aula vai ser na tela do nosso computador, para que você tenha mais conhecimento sobre esse assunto, tá? Então vamos agora lá comigo iniciar os nossos estudos. Então, gente, vamos aqui à anatomia do sistema respiratório para que a gente possa compreender também a fisiologia, né? Como é que ele vai funcionar, ok? Bom, então inicialmente eu queria que você visse aqui comigo a seguinte situação. Primeiro, o nosso sistema respiratório ele é composto de quê? Ele vai ser composto de cavidade nasal, né? A cavidade nasal por onde o ar vai entrar, tá ok? Lembrando que não é interessante que esse ar fique entrando pela boca, tá? A gente respirar pela boca porque a boca não tem a mesma condição de filtração do ar que nós temos aqui. Bom, ao fundo aqui da região, tanto nasal como da região oral, nós temos a faringe, tá certo? E logo abaixo a laringe. O trajeto do ar vai ser esse daqui, vai passar pela cavidade nasal, vem pela faringe e vai entrar aqui na nossa laringe, tá bom? Vou já mostrar para você um detalhe que faz com que a gente tenha, no caso da deglutição, uma divergência do canal, né? No caso da deglutição, o alimento vai vir para cá, né? O alimento vai vir para essa região aqui, que vai ser o esôfago, tá? Inclusive, quando a gente deglute, essa entrada da nossa laringe, ela é fechada pela epiglote, para que não passe alimento para essa região. E aí, o ar vai continuar descendo aqui, já pela traqueia, tá certo? Aqui vai acontecer uma bifurcação dos brônquios, né? Os direitos e esquerdos aqui no caso, tá certo? Esses ramos aqui, e aí mais ramificações que serão os bronquíolos aqui, como você pode ver. Então eu tenho a ramificação traqueia, brônquios e bronquíolos, tá certo? Até que no final do bronquíolo, onde é que esse ar vai terminar? Nessa região aqui, ó, a porção terminal do bronquíolo, ela vai finalizar dentro dos chamados alvéolos pulmonares aqui, que estão envoltos por vários vasos sanguíneos, que é onde vai acontecer o quê? Onde acontece o importante processo da fisiologia humana, que vai ser a chamada hematose, as trocas gasosas, ok? Aqui você percebe o nosso coração, que fica situado entre os pulmões, e a musculatura do diafragma, separando aquilo que é a cavidade torácica, né? Separando aqui o tórax da região abdominal. Então, quem faz essa separação é o diafragma, ok? Bom, quanto às fossas nasais, vamos entender aqui. O ar vai entrar e esse ar, ao entrar, ele vai fazer umas circunvoluções assim por conta da presença desses cornetos aqui ou conchas nasais, que ao fazer isso, ao fazer essas revoluções, o ar dentro da cavidade nasal vai fazer com que o ar passe mais tempo sendo filtrado aí dentro, tá ok? Bom, e aí vai seguir o trajeto, como eu falei, em direção à nossa faringe, tá ok? Bom, aqui nós temos o seguinte, a cavidade nasal, você pode observar aqui, eu vou colocar aqui como 1, tá certo? A faringe, que vai estar dividida em nasofaringe, vou colocar aqui o número 2, e a orofaringe, número 3. Ou seja, a nasofaringe é a faringe que está por detrás da cavidade nasal que recebe o ar. A orofaringe está por detrás da boca, vai receber alimento, tá ok? E aí, no caso do ar, estamos falando de sistema respiratório, ele vai vir nesse sentido aqui, ó, da faringe para a laringe e depois para a traqueia. Essa figura você consegue ver bem, tá ok? Aqui nós temos uma cartilagem importante, que é a chamada cartilagem tireoide. Como você vê lá no sistema endócrino, abaixo dela, está situada a nossa tireoide. Aqui nós temos as chamadas pregas vocais, né, as pregas vestibulares, que anteriormente eram chamadas de cordas vocais. Como é mais para formato de prega do que de corda, não tem nada de corda aqui, então fica esse nome aí, pregas vestibulares mesmo. A gente percebe que quando a gente está respirando, elas estão abertas para que o ar entre, tá certo? Mas quando a gente está deglutindo, ou mesmo falando, ela fica abrindo e fechando, né? Permitindo que o ar saia ou que o ar fique parado, dependendo do que seja aquilo que está sendo dito no nosso processo de fonação. Bom, a traqueia e os brônquios. Então, veja bem, a traqueia tem todo esse comprimento,
tá? Você percebe que essa traqueia aqui, ao longo de toda a sua estrutura, ela vai apresentar anéis de cartilagem, tá? E esses anéis de cartilagem, eles vão ser importantes para quê? Para evitar que essa traqueia sofra algum tipo de amassamento, algum tipo de obstrução, tá? Então, nós temos aí a bifurcação agora para os brônquios, ó, aqui o direito e o esquerdo, tá? O brônquio primário, e aí nós temos os brônquios secundários aqui, ó, mais ramificação, tá? Para que eles possam chegar lá nos alvéolos, como a gente já falou aqui, né? E aqui nós temos os chamados brônquios terciários, a porção já final aqui, tá bom? Ou chamado de bronquíolo, que vai chegar na parte final dele, que vão ser os alvéolos pulmonares. Vamos lembrar o seguinte, os nossos pulmões, eles são órgãos esponjosos, que têm mais ou menos 25 centímetros cada um deles. O pulmão, no caso o pulmão esquerdo, ele é menor, até porque ele tem essa concavidade aqui, que é a área aonde nós vamos encontrar o nosso coração, encostadinho aí, tá bom? E aí ele é menor, ele tem apenas dois lóbulos, superior e o lóbulo inferior, tá? Aqui no pulmão, no nosso pulmão direito, nós temos o que? Nós temos o lobo superior, o lobo intermediário e o lobo inferior, tá? O lobo inferior vai ser menorzinho. E aí você vê mais uma vez aqui a separação via diafragma, tá? Da cavidade torácica em relação à cavidade abdominal. Vamos lembrar também que os nossos pulmões, eles não estão arrastando-se, né? Tocando direto na cavidade não, tá? Na cavidade torácica. Existe uma membranazinha, é a chamada pleura, que na sua parte mais externa é a pleura parietal, tá? E mais para dentro aqui, tocando nos pulmões efetivamente, nós temos a pleura visceral. E aqui um líquido, tá? Nós temos um líquidozinho aqui para facilitar esse movimento, esse deslocamento, tá? Do pulmão, dessa mistura de movimentos que nós temos aqui, né? De inflar, de secar, tá ok? Bem, nós temos aqui essa parte que a gente já falou, tá? Mais uma vez aqui eu reforço a presença dos alvéolos. Essa parte aqui é muito importante, gente, porque envolve realmente muito desenho, muita coisa, tá? Então adianta muito a gente aqui não estar no quadro, estar utilizando esse esquema. Então você vê aqui os alvéolos pequenininhos, ó, tá? E aí a gente está vendo, né, os vasos, os capilares sanguíneos aqui no entorno dos alvéolos para realizar, como eu já mencionei anteriormente, a nossa hematose, tá ok? Essa parte aqui nós vamos para o quadro para entender um pouco melhor, tá ok? Então agora a gente vai estudar química respiratória. Vamos entender uma coisa. Nós temos dois momentos, tá? Esse momento aqui, onde as células recebem o oxigênio, e todo mundo sabe, aproveitando para revisar aqui, por que a célula recebe o oxigênio? É com esse oxigênio que a célula recebe, é que ela vai fazer o mecanismo de respiração celular. Então você sabe disso, né, nas aulas de respiração, que tem aqui no canal inclusive, você sabe que esse oxigênio, ao chegar aqui, ele tem um papel todo importante, ele é o aceptor final de hidrogênios, lá no processo de cadeia respiratória, a gente sabe tudo isso. E, entretanto, a célula vai liberar o gás carbônico, né? Gás carbônico esse que vem de onde? Da quebra da molécula de glicose. Então, esse gás carbônico que é liberado vai ser capturado aqui pelas hemácias também, tá? Então, esse gás carbônico, ao entrar na hemácia, ele vai se combinar com quem? Ele vai se combinar com a água que tem aqui dentro. E existe uma enzimazinha que eu coloquei aqui como AC, mas eu vou anotar aqui para você entender. Anidrase carbônica, ok? Então, essa anidrase carbônica, ela vai ser responsável por fazer a transformação desse gás carbônico e dessa água em H2CO3, o ácido carbônico. Todo mundo sabe que ele é um ácido fraco e instável. Então, ele vai se dissociar em prótons H+, que ficarão ligados aqui à hemoglobina, quando você vê HB aqui, a hemoglobina, tá? E esse HCO3, ele vai ser jogado para o plasma sanguíneo, tá? Ele vai sair aqui em direção ao plasma, ele não vai ficar dentro da hemácia.
Aliás, entenda, nessa forma aqui, HCO3-, nós temos 70% do gás carbônico, tá, sendo transportado nessa forma. Vamos logo entender isso daqui que é importante. Olha, o gás carbônico ele é transportado como? 7% dele, do total, do 100% que tem aqui no nosso sangue, ele é transportado na forma de gás carbônico mesmo, dissolvido lá no plasma, tá? Apenas 23% dele está ligado à hemoglobina, porque sim, ele poderia ter se ligado direto à hemoglobina aqui, e 70% dessa maneira, na forma desse íon bicarbonato aqui, tá? Formando aqui 70% do total. Bom, então dessa maneira, a nossa hemácia foi ficando cheia de quê? De gás carbônico, ela foi recebendo gás carbônico. Então a gente sabe que na circulação, isso aqui é um capilar sanguíneo, isso que você está vendo aqui, nada mais é do que um capilar. E esse capilar, ao passar pelos tecidos, olha só, o sangue está rico em oxigênio, então o sangue está arterial, e ao longo da passagem aqui pelo tecido, ele vai deixando o oxigênio nos tecidos e vai pegando gás carbônico. Então o sangue vai se tornando o quê? Venoso. Tá? Aí você lembra que esse sangue venoso vai para o coração, tá? Esse sangue venoso vai lá no nosso coração, entra pelo átrio direito, vai para o ventrículo direito, depois é bombeado pela artéria pulmonar para os pulmões, aqui, onde vai acontecer a hematose. Aqui nós temos um desenho de quem? Dos alvéolos, tá? Então aqui eu tenho um alvéolozinho sendo representado. Aqui a pessoa está inspirando, esse ar vai estar entrando aqui, tá? O ar entra. E o que é que vai acontecer? O sangue, pode notar que ele está aqui ao contrário. Nesse capilar, ele está ao contrário desse. Aqui ele está rico em quê? Em gás carbônico. Tanto é que ele vai deixando esse gás carbônico aqui dentro do alvéolo e vai capturando aqui o oxigênio, tá? Esse oxigênio que vai se ligar à hemoglobina, a gente vai ver isso aqui agora. Então, lá na hematose, o que é que vai acontecer? A hemácia chega, ela está aqui ampliada para que você veja. Aqui você tem a hemácia ampliadinha para que você entenda como é que vai funcionar aqui o processo. Então, esse HCO3, que até então estava no plasma, que a gente viu ali, na formação dele no tecido, esse HCO3-, que até então estava no plasma, entra na célula, se combina com o H+, vocês estão vendo bem aqui, ó, o H+, tá certo? E vai formar o H2CO3, o ácido carbônico fraco e instável, que é quebrado em água, vai ficar aqui na célula, e CO2, que é liberado do interior da hemácia. Ora, e se esse CO2 é liberado do interior da hemácia, ele vem aqui para dentro do alvéolo para ser liberado pela nossa expiração. Só um detalhe aqui, voltando aqui um pouquinho, você viu que esse HCO3 vai para o plasma, por uma questão de equilíbrio, tá? Para que não fiquem muitos íons fora da hemácia e pouco dentro, há um equilíbrio aqui que esse cloro, ele entra na hemácia, o íon cloro, tá bom? Quando ele entra aqui, nesse processo nos tecidos, e aqui, obviamente, quando toda essa reação acontecer, ele está saindo de dentro da hemácia para manter esse equilíbrio. Então, isso aqui que você está vendo é a chamada química respiratória, tá ok? Mas não é só isso não, temos ainda os movimentos respiratórios, o controle respiratório, e a gente vai continuar vendo aqui nessa aula. Não sai daí, hein? Bom, gente, então, aqui, nesse slide agora, a gente está vendo aqui o processo da mecânica respiratória, tá? Como é que vai funcionar esse processo? Como a gente já viu, os nossos pulmões estão apoiados aonde? No nosso diafragma, tá? Esse músculo, como eu já falei, separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. Mas não é só isso que ele vai fazer, não. Ele também trabalha no processo de inspiração, tá? Nós temos aqui o processo de inspiração na primeira figura e o processo de expiração. Então, ele vai estar ligado diretamente a esses dois processinhos aqui, tá? O que é que a gente percebe? No momento da inspiração, o que é que nós temos? Nós temos que o nosso diafragma que está aqui, ele se contrai e desce, tá? No que ele desce, ele está expandindo o volume pulmonar, tá ok? E a musculatura intercostal, que você percebe aqui, ó, os músculos intercostais, tá? Esses músculos estão também se contraindo, mas estão subindo, tá? Tudo é que você percebe, se você fizer aí agora,
uma expiração, você vai notar que sua caixa torácica sobe, né? Tá bom? Com isso, a pressão interna fica menor e o ar vai entrar. O ar é que nem a gente. Aonde tiver pressão, ele foge, né? Então, se a pressão está maior fora do corpo do que dentro, o ar vai entrar. E aí, o movimento de expiração, o diafragma faz o quê? Ele relaxa agora, tá? Ao relaxar, ele vai fazer o quê? Ele vai subir, tá? E aí essa subidinha dele aqui vai fazer o quê? Ele está expandindo, ele está relaxando, expandindo e está comprimindo a cavidade torácica e o ar vai sair. Fora isso também, você percebe que esses músculos aqui, mais uma vez, os músculos intercostais, eles agora também vão relaxar. E quando eles relaxam, a cavidade torácica desce. E isso vai colocar o ar para fora, tá bom? Aí você pode me perguntar, professor, e aí, tem algum processo que controla, alguma coisa no sistema nervoso controla esses movimentos do diafragma? Sim, nós temos aqui que quem está no comando é o nervo frênico, tá? E esse nervo, ele faz parte do nosso sistema nervoso periférico autônomo, tá bom? Então, nós não temos esse controle total sobre ele, nós não temos controle. Isso pode até dar uma paradinha na sua respiração, mas não vai durar muito tempo, tá ok? E aqui, a última parte que eu quero que você entenda é que nós temos no nosso bulbo, tá, o que a gente vai chamar de centro respiratório, tá? O centro respiratório funciona lá. E esse controle, ele é automático. Então, todo o controle que nós temos aqui a partir do nosso bulbo é um controle automático, tá? Nós não conseguimos coordenar esse camarada aí o tempo inteiro. Então, esse nervo frênico, ele deixa a medula espinhal aqui, ó, na metade superior do pescoço e se dirige para baixo para inervar o nosso diafragma. E o controle, como a gente já falou, ele é um controle automático. E o que é que pode desencadear o aumento ou a diminuição dessa frequência respiratória? Olha só, gente. O pH do nosso sangue, tá? Ele é cerca de 7,4. Mas veja bem, todas as vezes em que a gente está fazendo algum tipo de atividade muito intensa, atividade respiratória muito intensa, a gente vai liberar a quantidade de H+, tá? Na corrente sanguínea. Então, a tendência do pH do sangue é fazer o quê? A tendência do pH é cair. Só que nós temos quimiorreceptores, quer dizer, nós temos receptores químicos, tá? Situados aqui nas artérias carótidas, tá? Então, esses sensores aqui, eles vão perceber, situados aqui nas carótidas e na aorta, eles vão perceber a diminuição do nosso pH do sangue, tá? E ao perceber essa redução do pH, eles enviam sinais químicos para onde? Para o bulbo, tá? Então, esse bulbo vai receber os sinais de que o sangue está ácido a partir dos nossos vasos sanguíneos principais que nós falamos aí, e o bulbo vai fazer o quê? Se o sangue estiver ácido, o bulbo vai aumentar a frequência cardiorrespiratória, nossa FCR no caso, tá? Então, aumentando assim a velocidade dos batimentos cardíacos, você vai ter uma taquicardia e vai ter uma taquipneia, né? Que é o aumento também da frequência respiratória pulmonar, tá ok? Então é isso, espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha compreendido muito bem. Deixa aí nos comentários aquilo que você achou, a tua opinião sobre a nossa aula, as tuas dúvidas, para que eu possa selecionar aqui as perguntas e que eu possa estar respondendo também no próximo vídeo, quem sabe num videozinho mais curto, tirando dúvidas dos meus alunos aqui na internet, tá bom? Um grande abraço. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E se você já é inscrito, deixa o like. Por que a gente sempre pede isso? Para que o YouTube possa ranquear melhor esses vídeos e eles possam aparecer para mais pessoas e assim a gente consiga democratizar mais a distribuição desse assunto tão importante na internet, tá bom? Grande abraço e eu te vejo na próxima aula. Beijo, fui!